Olá, marhaba pessoal, kif kun inshallah mabsutin. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe. Ahla wa sahla. Falar árabe não é difícil. E às vezes há conteúdos tão fáceis que a gente duvida, como o imperativo em árabe. Neste encontro, rapidamente, vou lhe ensinar o imperativo. Como dizer em árabe, beba é gostoso. Coma, você vai gostar. Imperativo, que não necessariamente é para dar uma ordem, é para ser bruto. Pode também. A gente usa imperativo às vezes para falar com os filhos. Desliga esse celular agora. Então desliga está no imperativo. Mas, dependendo do tom de voz e do jeito que falamos, o imperativo igualzinho em português pode ser para dar uma ordem ríspida ou gentilmente. Abra a janela, por favor. Agora vejam como é fácil em árabe. Senhoras e senhores, este aqui é o verbo beber em árabe. Por favor, repita. Eshrab. Participe ativamente da aula em voz alta. É uma aula de árabe conversação, você falando árabe. Então diga, por favor, eshrab. Esse é o verbo beber. Alunos nossos que aprendem a falar no presente, passado, futuro, partem deste verbo. Agora olha o imperativo, que legal. Eu vou tirar a vogal e pronto. Eu tenho beba. Shrab. Shrab. Isso é beba olhando para masculino. Já olhando para o feminino, sim, em árabe nós tratamos o você masculino, o você feminino e o plural. Em português, se você pensar, nós temos o imperativo singular e plural. Nós temos beba, bebam. Veja, vejam. Em árabe vamos ter o masculino, o feminino e o plural. Então veja isso. Tirei a vogalzinha do começo, viro para o rapaz e digo shrab. Para a menina, além de fazer o que eu já fiz, eu vou acrescentar um i. Então, olhando para o feminino, eu digo shrabi. Olhando para o plural, eu vou acrescentar o u. E eu vou dizer assim, shrabu. Nesse caso, bebam. Vamos a outro exemplo. O verbo comer. Por favor, repita. Ekol. Valorize o L. Ekol. Como é que eu faço mesmo? Tiro a vogal, viro pro rapaz e digo kol. Coma. Pra menina, acrescenta o i. Koli. Koli. E para o plural eu digo kulu. Comam. Kulu. Ok, professor, entendi. Então eu pego o verbo, tiro a vogal e eu tenho imperativo. E se o verbo não começa com uma vogal? Exemplo, o verbo ver, enxergar. Em árabe é bem comum o verbo shuf. Ou talvez o verbo fechar. Fechar em árabe, sakir. Eu coloco 2 Ks para você fazer a tônica. Segura a primeira e lê a segunda, assim. Sakir. Sakir. Ver, fechar. Não começa com vogal? Então tá pronto. Você vira para o rapaz e diz, veja, shuf. Vira para a menina, shufi. E vira para o plural, shufu. Então, verbo que não tem vogal no começo, tá pronto. Você só coloca a exclamação e você tem imperativo. E como eu disse, vai depender do tom de voz, do que você diz antes e depois, se você coloca por favor ou não. Eu dou 2 exemplos aqui bem legais. Imagine então falando com árabe e você quer que ele prove uma bebida, digamos guaraná. O refrigerante guaraná não é muito comum nos países árabes. Alguns até acham que é cerveja olhando de longe. Imagine você oferecendo e dizendo, beba, é gostoso. Você vai dizer assim, shrab, é muito gostoso. Ktir tayyib. Por favor, repita. Shrab. Ktir tayyib. Então, beba é muito gostoso. Se estiver olhando para uma menina, você vai dizer shrabi ktir tayyib. E se estiver olhando para um grupo de pessoas, vai dizer shrabu ktir tayyib. Mais um exemplo. Coma, você vai gostar. Então eu digo kol, tirei a vogal, coma, kol. Inta rah tihab. Claro, isso aqui já é tema de outras aulas, mas quem estuda com a gente sabe que o rah é auxiliar do futuro. Você vai gostar. Por favor, repita. Kol. Inta rah tihab. Para feminino e plural,
siga o exemplo anterior. Gostou dessa videoaula? Já está falando árabe? Assista mais de uma vez, tome nota de tudo. A sua tela de preferência, se for no celular, virada assim na horizontal, me vê e se sente numa aula presencial. Por favor, dê seu like, comente. Nos vemos na próxima, inshallah. Um grande forte abraço. Salam.